Apaixonados do Tubeflix, não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já vai começar. O cheiro de mofo impregnava as paredes, como um lembrete cruel da miséria que consumia aquele lugar. Aurora mantinha as costas eretas, os punhos cerrados ao lado do corpo. Não olhava para o pai. Não conseguia. A mesa de madeira no centro da sala servia de palco para a negociação mais cruel de sua vida. Sentado à frente dela, Enzo Moretti folheava os papéis com desinteresse. Sua presença esmagadora tornava o ambiente ainda menor. O terno escuro parecia engolir a pouca luz que filtrava pelas cortinas rasgadas. O som de sua caneta arranhando o papel foi a sentença final. Assine, ordenou ele, deslizando os documentos para o pai de Aurora. As mãos do homem mais velho tremiam. O olhar perdido, os olhos fundos cavados pelo arrependimento. Mas a necessidade falava mais alto. Com um suspiro pesado, assinou. Essa era a única forma de salvar a sua família. Aurora fechou os olhos, sentindo a prisão invisível se fechar ao seu redor. Agora ela é sua, murmurou o pai, sem coragem de erguer o rosto. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Enzo se levantou com a calma de quem já estava acostumado a negociar almas. Levante-se, disse ele, a voz sem qualquer inflexão. Aurora não se moveu. O ar gerava efeito de sua própria revolta queimava seus pulmões. Não havia solução, mas ela ainda podia recusar-se a tornar aquilo fácil. Se você acha que pode me tratar como um objeto, está enganado. Enzo riu, um som seco, sem humor. Ele se aproximou lentamente, cada passo ecoando entre as paredes descascadas. Quando parou diante dela, inclinou-se ligeiramente, a voz um sussurro carregado de veneno. Engano é achar que sua opinião importa. Aurora sentiu um arrepio subir pela espinha, não de medo, mas de raiva. Seu olhar faiscou quando ela finalmente ergueu o rosto para encarar aquele homem. Você pode ter comprado minha presença, mas nunca vai ter minha submissão. Os cantos dos lábios de Enzo se ergueram em um sorriso sardônico. Isso veremos. Ele se virou e saiu, sem precisar verificar se Aurora o seguiria. Porque ele sabia que seguiria. Ela se virou uma última vez para o pai. Esperava encontrar um pedido de desculpas, um resquício de amor. Mas encontrou apenas vértigo e culpa. O pai dela, sem considerar a sua própria opinião, a vendeu como se ela fosse um bicho. Então, sem mais nada a dizer, atravessou a soleira e deixou para trás não apenas sua casa, mas a mulher que fora a viagem foi um inferno. O carro cortava a estrada sinuosa, e cada curva parecia um aviso de que ela não poderia escapar. Aurora estava sentada no banco de trás, os punhos cerrados, tentando controlar a fúria dentro de si. A partir daquele momento ela já não sabia mais quem era, o que seria a sua vida. Enzo, sentado à frente, sequer olhava para trás. Apenas rolava mensagens no celular, completamente indiferente. Depois de uma hora, o carro atravessou os portões de ferro de uma mansão que parecia pertencer a outro mundo. A riqueza escorria de cada detalhe, e aquilo a enojava. Assim que o carro parou, Enzo abriu a porta, saiu e sequer se preocupou em oferecer ajuda. Aurora saiu sozinha, com a cabeça erguida e apenas uma sacola pequena onde cabia todas as suas roupas. Roupas simples e algumas até de trapos, o que representava a situação familiar dela. Você tem 20 minutos para se arrumar. O jantar é pontual, disse ele, sem sequer encarar a nova esposa. Não precisa vestir mais esses trapos, se arrume com algum dos vestidos que está no seu quarto. Ela riu, sarcástica. Acha mesmo que vou sentar ao seu lado como uma boneca bem vestida? Ele se virou, finalmente encarando-a. Seu olhar era cortante como lâmina. Acha que me importo com o que você quer? Vista-se e faça seu papel, ou vou tornar sua vida um inferno, será meu passatempo favorito. Você é a minha propriedade e querendo ou não terá que cumprir com as suas obrigações de esposa. Aurora sentiu o sangue ferver. Mas sabia que a batalha verdadeira ainda não havia começado. Até aquele momento. Aurora caminhou pelo quarto luxuoso que agora era sua nova prisão.
O vestido caríssimo estava jogado sobre a cama, uma imposição silenciosa de Enzo. Mas ela não se renderia tão facilmente. Vestiu-se com o que trouxe consigo, recusando-se a se moldar ao mundo dele. Aurora era uma linda jovem, ela era a mais bonita de todo o vilarejo. Aurora sonhava em construir uma família, mas não desta forma, não por contrato, ela sonhava em construir por amor, com um homem que ela pudesse ter o prazer de amar. Naquele momento, enquanto finalizava a sua arrumação, Aurora caiu na real de que os seus sonhos foram destruídos por sua própria família. Sua mãe não se esforçou nem um pouco para impedir que o seu pai a vendesse. Mãe de mais 5 filhos, Aurora era a única mulher, a irmã mais velha, e ela seria a única esperança para que os irmãos pudessem ter uma vida melhor. Quando desceu para o jantar, Enzo já estava sentado à cabeceira da mesa, um copo de vinho entre os dedos. Seus olhos percorreram Aurora de cima a baixo, a expressão carregada de desaprovação. Vejo que já começou a desafiar minhas regras. Ele girou o vinho no copo, entediado. Eu não sigo regras que não aceito. Aurora sentou-se, ereta, sem desviar o olhar. A mão de Enzo pousou sobre a mesa, os dedos tamborilando lentamente. Ele não respondeu imediatamente, apenas inclinou-se levemente para a frente. Então talvez precise entender as consequências. Sua voz era perigosa, mas Aurora não recuou. O jantar seguiu em um silêncio carregado de tensão. Mas ao final, quando Aurora se levantou para sair, Enzo segurou seu pulso com firmeza. Lembre-se, Aurora, cada desafio que você me impuser, eu devolvo em dobro. Seus olhos escureceram, a promessa de guerra evidente. Ela puxou o braço, libertando-se. Aurora, tomada pelo impacto das palavras de Enzo, deixou a sala de jantar e voltou para o seu quarto. Após algumas horas, enquanto Aurora estava deitada na sua cama, Enzo entrou no seu quarto, com o olhar enfurecido. Ele caminhou em direção a Aurora, lá estava ela deitada, com aquelas roupas que ele reprovava. Aurora, tomada pelo impacto do momento, olhava para Enzo com um olhar de suspense e disse: "O que você irá fazer? O que você fará comigo?" Enzo subiu em Aurora, prendendo o seu corpo com as suas pernas, e começou a rasgar a roupa de Aurora. Ele rasgava as roupas dela do início ao fim, mas não fazia questão de tocar em seu corpo. Aurora ficou imóvel, mas o pensamento de que aquele homem bruto era o seu marido fazia com que ela se gelasse, pois a qualquer momento ele poderia possuí-la. Após rasgar toda a roupa dela, Enzo a soltou, desceu da cama, olhou para trás, e sem dizer nenhuma palavra caminhou em direção à saída. Aurora, assustada com tudo aquilo que acabava de acontecer com ela, ficou deitada na sua cama refletindo e sem compreender o porquê ele não tocou em seu corpo, o porquê ele não a possuiu naquele momento, o porquê não tomou para ele a sua pureza, ele não havia ainda consumado o casamento. A imagem de Enzo por cima dela fez perder o sono. Aurora passou boa parte da noite acordada. Os dias seguintes foram um jogo de resistência. Tudo que Enzo ordenava a Aurora se recusava a ceder. Enzo parecia se divertir com os confrontos. Mas em meio a insultos e desafios, pequenos momentos de silêncio surgiam. Na biblioteca, onde Aurora encontrava refúgio, ele a observava de longe. No jardim, onde ela se perdia em pensamentos, seus olhares se cruzavam. Certa noite, uma tempestade violenta a impediu de dormir. Ao descer para a sala, encontrou Enzo junto à lareira, o olhar perdido nas chamas. Pela primeira vez, ele não parecia um homem feito de gelo. "Não consegue dormir?" Ele perguntou, a voz mais suave do que nunca. Aurora hesitou em responder. Ele insistiu e perguntou novamente. Aurora respondeu: "Não, eu não consigo dormir." Aurora seguiu em direção às janelas imensas que cercavam aquela mansão. Ela ficou admirando os raios que cortavam todo o jardim. Enquanto isso, Enzo estava sentado em uma poltrona com alguns papéis nas mãos. Ele parecia preocupado. Aurora resolveu lançar uma pergunta a Enzo. "Enzo?" Ele olhou para ela. "Posso te fazer uma pergunta?" Ele olhou fixo para ela, não respondeu, mas deu a entender que poderá falar desde que não tomasse muito seu tempo. Aurora disse: "Você me comprou como esposa, pagou muito caro por isso, mas você não toca em mim. Por que me comprou se não me deseja?"
Enzo, olhando para Aurora com um olhar superior, respondeu: porque eu faço o que quiser com as minhas mercadorias. Eu posso te usar ou não te usar. Aurora, tomada pela fúria, se aproximou de Enzo e disse: eu não sou uma mercadoria, Enzo, eu sou uma mulher. O fato de você ser rico e eu ser pobre não faz de mim pior que você. Enzo observava Aurora e achava interessante a forma como ela, mesmo vinda de uma família pobre e miserável, sabia como articular bem as palavras. A Aurora prosseguiu: eu tenho pena de você, Enzo. Do que adianta ter poder, ter posses e viver na solidão? Você não sabe o que é o amor, o que é o desejo. Nesse momento, Enzo levantou-se e, com os movimentos enfurecidos, ele segurou Aurora pelos braços, dando menção de que iria beijá-la, mas logo soltou seu braço. Ele saiu da sala, deixando Aurora sozinha. Aurora aproveitou que ele saiu e havia deixado os papéis que lia em cima da mesa e, tomada pela curiosidade, começou a ler. Naquela noite, Aurora descobriu que Enzo enfrentava problemas sérios em sua empresa. Ele era dona de uma grande empresa de gados, empresa milionária e que atendia a vários países. Uma praga desconhecida passou a eliminar muitos dos seus gados. Por conta disso, a empresa de Enzo começou a adquirir dívidas milionárias. Aurora sempre foi uma jovem à frente da sua época. Ela amava estudar a ciência, tinha o sonho de aprender sempre mais, e por conta de uma professora antiga, que um dia fez uma escola no vilarejo, Aurora aprendeu a ler e durante toda a sua vida ela foi somando aprendizados. O dia amanheceu, ao chegar na sala lá estava Enzo, outra vez com a papelada nas mãos. Enzo ignorou a presença de Aurora, terminou de tomar o seu café e saiu às pressas para sua empresa. Na chegada da noite, ao voltar para casa, Aurora surpreendeu Enzo com uma iniciativa. Ela disse: Enzo, eu posso te ajudar com todos esses problemas que você está enfrentando na sua empresa. Enzo, olhando para Aurora como se ela estivesse falando em outro idioma, respondeu: mas o que você entende disso, mulher? Você é uma pessoa que vivia na miséria, chega a ser impressionante ver que você sabe ler. Coloque-se em seu lugar, eu não tenho tempo para perder com você. Aurora, tomada pela fúria, saiu da presença de Enzo e foi para o seu quarto. Apesar de toda a brutalidade e grosseria de Enzo, Aurora não conseguia parar de pensar naquele problema. Quando Enzo saiu da sala, Aurora voltou e lá estavam os papéis outra vez. Ela começou a montar estratégias de combate. Aurora passou toda a noite naquela missão, ela analisou todas as possibilidades e conseguiu chegar a uma solução. Após aquela noite lotada de desafios, Aurora adormeceu na sala. Ela não havia visto as horas passarem. Ao amanhecer, bem cedinho, Enzo desceu para a sala e lá estava Aurora, debruçada na papelada que ele havia deixado lá. A princípio ele interrogou a si mesmo: o que essa mulher está fazendo com esses papéis? Ao chegar perto, Enzo percebeu que uma estratégia estava montada e parecia ter relevância às suas escritas. Ele começou a ler e ficou admirado com o que via. Ao olhar para Aurora, pela primeira vez ele olhou com um olhar desarmado, e notou que aquela mulher que ele comprou para ser a sua esposa, além de linda, era inteligente. Aurora usava uma das camisolas que Enzo destinou para ela. A camisola era sensual, transparente, Enzo conseguia ver o corpo de Aurora embaixo daquele tecidos finos, macios e sedosos. Enzo olhava para os pêssegos maduros de Aurora e era como se ele estivesse sentindo o gosto. Por um momento ele pensou: nossa, que mulher atraente. Ele se aproximou de Aurora e tocou com as pontas dos dedos nos fios dos seus cabelos. Aurora despertou e se assustou. Já amanheceu. Falou ela. Ela olhou para Enzo e lá estava ele, sem camisa, usando apenas uma bermuda, mostrando todos os detalhes do seu pacote por trás daquele tecido macio que ele vestia. Aurora rapidamente mudou a posição do olhar e disse: Enzo, me perdoe, eu somente estava tentando. Enzo se aproximou dela, antes que ela completasse a fala, ele tocou os seus lábios com as pontas dos seus dedos. Aurora e Enzo ficaram por um instante se olhando sem dizer nada um ao outro, mas por dentro, o fogo da paixão, pela primeira vez começava a brotar. Eram 5 horas da manhã, Enzo estava em alta, e Aurora, mesmo que sem a intenção, desejava aquele homem bruto que a comprou por esposa. Aurora deu um passo para frente, na tentativa de se aproximar dele,
ficou na ponta dos seus pés e encostou os seus lábios aos lábios de Enzo. Enzo, segurando ela pela cintura, de forma delicada, a lançou sobre o sofá. Ele segurava os seus cabelos como se estivesse louco de paixão. Aurora, ele sussurrava, como você é linda, o seu corpo, o seu cheiro. Aurora sussurrava de paixão nos ouvidos de Enzo, como ela o desejava, como ela queria sentir novamente as pernas de Enzo aprendendo com força, como se ela fosse uma presa e ele o predador. Enzo e Aurora se entregaram ao fogo da paixão avassaladora naquele momento. A casa ficou pequena para o fogo que os consumia naquele sofá. Eles estavam incontroláveis, se encaixavam em uma sintonia perfeita. Enzo sentia o mel de Aurora escorrer sobre o seu corpo, e ali eles consumavam o casamento que começou de uma forma bruta e sem compaixão. Ao finalizarem, Enzo e Aurora não sabiam o que dizer um para o outro. Enzo, tomado pelo impulso, disse: Aurora, você quer ir comigo hoje à empresa? Ela instantaneamente respondeu que sim. Nesse dia, Enzo resolveu que ele mesmo iria dirigir até a empresa. Ele dispensou o motorista. Enzo e Aurora não conseguiam olhar um para o outro sem que o desejo não tomasse conta dos seus corpos. Eles pararam no meio da estrada e se amaram dentro do carro. Aurora sussurrava como de tesão, era muito tesão que envolvia aquele casal que pegava fogo dentro do carro. Após aquele momento de muito amor, Aurora disse a Enzo: como chegamos até aqui? O que aconteceu? Enzo não sabia como responder, ele desejava aquela mulher mais do que tudo na vida. Aurora conseguiu resolver toda aquela situação que assolava a empresa de Enzo. Naquele dia eles ficaram na empresa até mais tarde. Aurora queria conferir se os medicamentos estavam sendo aplicados de forma certa nos gados. Quando estavam quase indo embora, uma tempestade começou a cair. Eram raios e relâmpagos, eles estavam em meio a palhas e precisavam esperar a chuva passar para deixar o local. Aurora disse a Enzo: eu quero ir embora. Enzo olhou para ela sem compreender o porquê ela dizia isso depois de tudo que viveram juntos. Aurora disse: Enzo, você me vê como sua propriedade, como um animal. Você não me deseja como esposa, como amante e mulher, mas como alguém que você pode usar quando quiser. Enzo segurou os braços de Aurora e disse: em uma noite, Aurora, eu amava minha noiva, ela era tudo para mim, eu colocava o mundo aos seus pés. Estávamos certos sobre o nosso casamento, mas descobrir que ela estava envolvida com outra pessoa. Alguém que tinha uma posição financeira melhor que a minha naquele momento. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais teria uma mulher por amor, que seria comprada, e assim fiz com você. No início você era apenas uma conquista, mas no dia que vi que você, a pessoa que eu mais maltrarei, que poderia ir embora, poderia me deixar na falência, fez todo o possível para ajudar, os meus olhos começaram a te ver de outra forma. Mas se você quiser ir embora, eu te deixo ir, pois hoje não te quero mais como a minha mercadoria, eu te quero como a minha mulher. A minha amante. Aurora, ao ouvir tudo aquilo, pulou nos braços de Enzo. Eles começaram a tirar as roupas de forma urgente, o fogo queimava até mesmo as palhas que estavam naquele lugar. Enzo e Aurora rolavam no meio das palhas, eles se amavam intensamente, como se o mundo lá fora não existisse mais. A força e tamanho do amor de Enzo era impressionante e fazia Aurora delirar por aquele homem forte e de mãos grandes. Aurora se entregava a Enzo sem reserva, ele passeava em cada parte do seu corpo. O cheiro rústico das palhas secas misturava-se ao aroma quente da pele dele. O ar era pesado, denso com o desejo que pulsava entre os dois. As luzes fracas da empresa abandonada mal iluminavam os contornos de seus corpos, mas eles não precisavam ver, sentiam. Ela ofegava, o peito subindo e descendo enquanto suas costas se pressionavam contra o amontoado de palhas. Ele a olhava como se quisesse gravar cada detalhe em sua memória, os olhos entreabertos, os lábios úmidos, os dedos tremendo de antecipação. Estamos loucos, ela sussurrou, a voz entrecortada. Ele sorriu, um sorriso carregado de promessas proibidas. Seus dedos deslizaram pela curva do pescoço dela, descendo lentamente até encontrarem o tecido leve de sua blusa. Então, sejamos loucos juntos, murmurou, antes de capturar seus lábios em um beijo urgente. O calor entre eles era quase insuportável. As mãos dele percorriam sua pele,
descobrindo cada arrepio, cada suspiro. Ela se entregava, os dedos cravando-se nos ombros dele, puxando-o para mais perto. As palhas rangiam sob seus movimentos, como cúmplices silenciosos da paixão que se desenrolava ali. O mundo lá fora desapareceu. Só existia o toque, os gemidos abafados, o ritmo descompassado dos corpos buscando alívio um no outro. Era insano. Era certo. E naquele instante, entre palhas e promessas não ditas, eles pertenceram um ao outro completamente. Aurora e Enzo descobriram que uma história pode até começar por caminhos ruins, mas quando existe o amor, quando ele surge, tudo pode mudar. Me conta o que acharam dessa história apaixonadas do Tubeflix. Você amaria nas palhas do celeiro? Me conta tudinho, viu? Vejo vocês na próxima história. Tchau.